do primeiro período das nossas aulas, e nós teremos duas aulas. Essa será a primeira e a próxima a segunda, dentro desse conteúdo de fisiologia e nutrição, certo? Todas estarão disponíveis no meu canal do YouTube. Então vamos lá, fisiologia e nutrição. Primeira coisa que precisamos saber de fisiologia e nutrição é conceito, tá? Seria fisiologia. Fisiologia seria o estudo do funcionamento do organismo, tá? Dos sistemas, de como funciona. E a nutrição é a capacidade que o nosso organismo tem de captar os nutrientes dos alimentos para exercer suas funções vitais, para conseguir energia para funcionar de uma forma bem mais simples, tá? Então a nutrição é um processo que nosso corpo faz para conseguir manter todas as suas funções. Essa imagem trata-se do homem vitruviano, tá? Eu gosto sempre de trazer ela como primeira imagem, porque pode ser que caia no Enem e em concurso, tá? Relacionado à área, porque é uma temática muito importante. É uma pintura, é um desenho, na verdade, de Leonardo da Vinci, tá? Que ele vai representar a perfeição humana através da simetria, da matemática, tá? Então a gente vai trabalhar bastante os aspectos matemáticos dentro da educação física nesse conteúdo, certo? E essa imagem, esse desenho é para retratar justamente desde a época de Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, tá? E ele já sabia que o movimento humano também estava relacionado com a matemática. Mas vamos ver que nós podemos analisar diversas coisas juntando a matemática com a capacidade humana, certo? Então, a perfeição humana através das formas geométricas aí com o homem vitruviano. Nós vamos falar dos sistemas, lembrando que essa fala dos sistemas vai ser bem superficial, tá? Porque é um conteúdo mais da biologia de forma aprofundada, só para nós conhecermos como funcionam esses sistemas, tá? Não vamos nem falar de todos, só de alguns. Nós iremos falar do sistema esquelético, muscular, cardiovascular, respiratório, nervoso, endócrino e digestivo. O primeiro sistema que iremos falar vai ser o sistema cardiovascular, certo? O sistema cardiovascular, função principal é de levar material nutritivo e oxigênio às células. O órgão principal do sistema cardiovascular é o coração, como a gente pode ver ele batendo aí, tá? O órgão principal é o coração, a função dele é bombear sangue, tá? A todo momento ele está recebendo sangue. Por um lado, o coração, exatamente do nosso lado esquerdo, ele recebe e depois envia novamente, isso tudo só do lado esquerdo, envia novamente para o pulmão, para que o sangue seja oxigenado, volte para o coração e esse sangue oxigenado vá para os sistemas, tá? Como assim, professor? Sangue oxigenado, sangue sem oxigênio. Olhando na imagem mais à esquerda aí do sistema cardiovascular, nós podemos ver que temos um sangue um pouco mais azulado e um mais vermelho claro, tá? Não quer dizer que temos dois tipos de sangue, é um sangue só. Só que o sangue vermelho é um sangue que já tem material nutritivo, já tem oxigênio, tá? E o sangue azul ele não tem. Então ele vai com esse material para os sistemas, distribui, e quando ele já não está mais com nenhum material nutritivo, ele vai voltar para o coração para ser enviado para o pulmão e assim receber oxigênio novamente e seguir esse ciclo de forma o máximo possível dentro do sistema. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo dos animais e o meio ambiente, ou seja, hematose pulmonar, possibilitando a respiração celular, tá? Então, como a gente viu no sistema cardiovascular, ele está diretamente ligado a ele, então ele vai receber o sangue sem oxigênio, vai colocar o oxigênio no sangue e vai mandar de volta para o coração para depois ir para os
sistemas, tá? Esse oxigênio é importante para a nossa sobrevivência, porque todas as nossas funções vitais dependem de oxigênio para a respiração celular. Sistema muscular, conjunto de músculos que permite a movimentação do esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do corpo. E em último caso, ele também serve como fonte energética, tá? O sistema muscular do humano possui cerca de 650 músculos estriados esqueléticos. Não conta com musculatura lisa. Nós temos dois tipos de músculo, a musculatura estriada, esquelética, e a musculatura lisa. A diferença, a musculatura estriada esquelética, ela tem contração voluntária, eu contraio ela na hora que eu quiser. A musculatura lisa, ela tem função autônoma, ela funciona independente da minha vontade. Exemplo, musculatura lisa, nossos órgãos internos, tá? Estômago, intestinos, rins, são musculaturas que funcionam independente da nossa vontade, tá? Juntos com tendões e ossos, são capazes de realizar quase a infinidade de movimentos diferentes. Então, a nossa movimentação depende da musculatura esquelética. A movimentação dos músculos se dá pela capacidade de realizarem contração e descontração, tá? Contração e o relaxamento da musculatura é o que vão proporcionar a nossa movimentação. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além de ligamentos e tendões. O esqueleto sustenta e dá forma ao corpo, além de proteger os órgãos internos, e atua em conjunto com o sistema muscular e articular para permitir o movimento. Então, o sistema esquelético ele tem como função sustentação, tá? Então, juntamente com os músculos, ele vai sustentar e ter a parte do movimento, além de proteger os órgãos internos, tá? Então, nós temos aqui o ilíaco, tá? Também aqui conhecido como bacia popularmente, tá? Mas é ilíaco, e esse ilíaco ele tem função de proteger esses órgãos mais intestinais, logo abaixo. A nossa caixa torácica, aqui com as costelas, ela tem função de proteger os nossos órgãos mais centrais, pulmão, coração, tá? E o nosso crânio tem o objetivo de proteger o nosso cérebro. E juntamente com o sistema muscular, ele vai produzir movimento. Além dessas funções, ele tem função de produção de células sanguíneas na medula óssea e também armazenamento de sais minerais, como por exemplo o cálcio. Tá? Existem 206 ossos no esqueleto humano adulto normal, podendo ter variação de alguma pessoa para outra por questões biológicas. O sistema nervoso é a parte do organismo que transmite sinais entre diferentes partes e coordena suas ações voluntárias e involuntárias. Então, é o nosso sistema elétrico do nosso organismo. E é ele que vai controlar a contração e o relaxamento das musculaturas e o funcionamento do nosso organismo de forma geral, inclusive a parte hormonal, tá? Existe o sistema nervoso autônomo e o que não é autônomo, ele funciona independente da nossa vontade também, tá? Ele vai levar o sinal, o impulso nervoso do nosso cérebro, que é a parte mais alta do corpo, para os demais membros, tecidos ou órgãos, e assim fazendo com que eles funcionem corretamente. O sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam uma atividade característica, a produção de secreção denominada hormônio, tá? Os hormônios eles definem características pessoais, masculinas e femininas, e vão definir também características físicas e características também de emoções em alguns momentos, tá certo? Então, quem são responsáveis por essas situações são o sistema endócrino. O sistema digestivo é responsável por obter dos alimentos que ingerimos nutrientes necessários para diferentes funções do organismo: crescimento, energia para reprodução e locomoção. Então, o sistema digestivo, como a gente pode ver aí na imagem, esse aí partindo lá da boca até o intestino, tá? Nós temos todo o sistema digestivo. Ele vai servir para levar e captar
todos os nutrientes que nós ingerimos, para que assim esses nutrientes sejam utilizados como energia. E é claro, o que não prestar vai ser jogado fora. O nosso sistema digestivo ele é perfeito, ele não vai também estar absorvendo tudo não. O que não presta ele descarta. Então, fisiologia estuda o funcionamento do organismo, a gente já falou sobre isso. Nutrição é o processo biológico em que os organismos, utilizando de alimentos, assimilam nutrientes para realizar suas funções vitais. Os principais nutrientes que devemos adquirir através dos alimentos são carboidratos, lipídios, proteínas, águas, minerais e vitaminas. Na prática esportiva, a boa alimentação pode levar principalmente à melhora do desempenho e bem-estar do atleta. Então, macronutrientes, que são os principais macronutrientes que devemos obter dos alimentos, são carboidratos, lipídios e proteínas. Os micronutrientes são os minerais e vitaminas. E a água, de extrema importância também, tá? Compõe 80% da nossa estrutura corporal, tá? Então, isso é uma importância. Na prática esportiva, quanto melhor você se alimentar, melhor será o seu desempenho, porque o que você vai se alimentar vai fazer parte de você estruturalmente também, tá? Então aquilo vai beneficiar quem está se alimentando. Por isso que uma prática regular de uma boa alimentação é necessária à vida de todos, além de atletas. Então aqui só uma classificação, um desenho da forma química de cada elemento, certo? E aqui a estrutura, o funcionamento, tá? A forma classificativa desses nutrientes no nosso organismo, tá? O carboidrato ele tem função energética, porque ele vai servir como energia dentro do nosso organismo, da mesma forma que os lipídios, tá? As proteínas, ela tem função construtora, porque todos os nossos tecidos são constituídos de proteína. É claro, são proteínas diferentes, tá? Mas todo o nosso tecido, músculos, órgãos internos, cabelos, pele, as nossas articulações, todos são compostos de proteína, tá? Então tem função construtora. Em último caso, ela tem função energética. Se não tiver mais de onde tirar energia, então o nosso corpo ele consome a proteína para utilizá-la como energia. E a vitamina ela tem função reguladora, assim como os minerais, tá? Sua falta não pode ser que não gere tantos malefícios estruturais, porém pode gerar malefícios de funcionamento do organismo, tá? Por isso que quando você está cansado, dor de cabeça, estressado ou alguma outra situação, o pessoal diz, toma uma vitamina que melhora. Pode ser uma falta de vitamina, falta de alguma vitamina que esteja fazendo com que o seu corpo não funcione regularmente, mas isso só deve ser feito através de exames, para saber qual a vitamina está faltando e você vir poder ingerir. Caso contrário, a gestão de vitaminas através dos alimentos é a forma mais adequada de você fazer essa regulação e conseguir ingerir a quantidade adequada desses nutrientes, até porque nosso corpo não vai precisar de muitas vitaminas nem minerais, a quantidade é mínima e todos podem ser adquiridos através dos alimentos. O meio mais viável para combater as doenças hipocinéticas é a prevenção através da prática de exercício, tá? Então, doenças hipocinéticas são doenças que são ocasionadas pela falta de movimento, tá? Nós vamos já falar de fatores de risco e vamos falar de algumas doenças também relacionadas à falta de exercício. Então, o nosso corpo ele nasceu para se mover, tá? A partir do momento que não utilizamos para o movimento, então isso pode prejudicar, certo? Pode enferrujar, né? Eu gosto de dar sempre o exemplo de um carro parado há muito tempo. Se você deixar um carro muito tempo parado, ele vai começar a enferrujar, não vai funcionar direito, as peças não vão prestar, você vai ter que trocar. E o corpo humano ele vai ser da mesma forma. Se você deixa ele parado, não utiliza
durante muito tempo, ele vai precisar de uma manutenção mais pesada, certo? Por isso que a prática de exercício é a melhor forma de prevenção de doenças relacionadas à falta de movimento. Nós vamos falar um pouquinho agora de fatores de risco, tá? Os fatores de risco são condições e problemas que aumentam as chances de uma pessoa desenvolver problemas cardiovasculares, como infarto ou acidente vascular cerebral, tá? Então, fatores de risco, de uma forma mais simples, são situações que pessoas fazem que aproximam ela de um estado de doença, tá? Aproximam ela de virem a ficar doentes, certo? Alguns podem ser evitados, tratados e controlados, os mutáveis, outros são imutáveis, como o histórico familiar e a etnia. Mas conhecê-lo serve como alerta para uma pessoa adote hábitos saudáveis. Como assim? Existem fatores que nós podemos modificar com a prática de exercício e a boa alimentação. Outros que vêm da biologia não tem como modificar. Exemplo, problema de vista, tá? Problema de diabetes tipo 1, ou alguns problemas que possam ser hereditários de pai ou mãe, tá? Que aí vem do histórico familiar, não tem como mudar. Outros podem ser mutáveis através da prática de exercício físico, obesidade, tá? Problemas ósseos, problema de postura, tá? Isso tudo pode ser modificado através dos hábitos saudáveis. Agora nós iremos falar de alguns fatores de risco, tá? Esses fatores de risco, como eu já falei, indicadores de risco, tá? Como eu já falei, as pessoas que o realizam, tá, têm uma maior chance de vir adquirir alguma doença, tá? E nós vamos analisar agora o porquê. A bebida alcoólica, tá? Quem ingere bebida alcoólica tem que ter cuidado, tá? Professor, mas aí tem um colega meu que já ingere bebida alcoólica há 30 anos e nunca aconteceu nada, tá? Vamos lá, vamos por partes. Existem estudos que indicam que a utilização da bebida alcoólica de forma moderada, tá, pode trazer benefícios ao funcionamento do coração e à pressão arterial, tá? Que seria moderado, tá? O consumo de uma lata de cerveja em torno de 300 ml, tá, de álcool por 1 hora seria o adequado, segundo os estudos mais aprofundados a isso. Então, se a pessoa fizer a ingestão de 300 ml, tá, de álcool, de bebida alcoólica, né, em 1 hora, vai dar tempo do fígado metabolizar e isso não fazer mal, tá? Só que temos que ter cuidado que muitas pessoas estão fazendo estudos relacionados a isso para procurar benefícios, tá? Eu vi uma reportagem no Jornal Nacional há um tempo atrás dizendo que quanto mais você ingerir a bebida alcoólica, melhor vai ser para a saúde do coração, tá certo? E não é assim que funciona, porque vamos imaginar, se você beber de forma moderada, vai regular. Se você beber de forma exagerada, vai acontecer o quê? Certo? Então, também nesse primeiro estudo que disse que beber de forma moderada controla, melhora e ajuda, disse que beber de forma desregrada vai promover o aumento da pressão arterial, tá? E consequentemente uma sobrecarga no seu coração, sobrecarga cardiovascular, que pode vir ali prejudicar futuramente. Então, é um fator de risco. Quem ingere bebida alcoólica pode vir ter algum problema ocasionado a isso. Além de que, coisa que eu esqueci, aí já é um extra, tá? A bebida alcoólica também é comprovado que ela promove a morte neural de alguns neurônios, tá? Então ela provoca a morte de alguns neurônios. Então, quem bebe, quem ingere bebida alcoólica, pode estar facilitando problemas como o Alzheimer futuramente, certo? Então, aí já é uma coisa mais indireta. Eu não conheço estudos mais aprofundados relacionados a isso, mas em pesquisas eu consegui achar essa correlação com
a bebida alcoólica e o Alzheimer. O diabetes, tá? Então, o consumo excessivo de açúcar, ele pode provocar uma doença chamada diabetes, tá? No ser humano. Essa doença é proveniente do excesso de açúcar ou glicose no sangue, e o nosso corpo não consegue absorver adequadamente, justamente por causa desse excesso, tá certo? Se você ingere açúcar demais, então você tem uma grande probabilidade de vir adquirir essa doença. Pode ser facilmente evitada pela boa alimentação, uma prática regular de exercício. O sedentarismo, como eu já falei um pouco mais atrás, da falta de movimento, pode gerar prejuízos ao nosso organismo, porque se você não utiliza o nosso corpo, ele vai se degradando pela falta do uso, tá certo? Fora que o sedentarismo ele pode gerar outras doenças, como, por exemplo, a obesidade, tá? A obesidade também é uma doença que pode estar correlacionada com outras, pode gerar, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tá? Entre outros malefícios a quem tem esse acometimento. O histórico familiar, tá? O histórico familiar, eles são doenças que podem vir ser adquiridas de pai ou mãe, tá? Algumas podem ser retardadas ou atrasadas com a prática de exercício, tá? Outras não. Já falamos do Alzheimer, vamos falar aqui novamente. O Alzheimer, em alguns casos, ele é hereditário de família, tá? Então, estudos recentes mostraram que a prática de exercício pode atrasar e até evitar o aparecimento de Alzheimer nesses casos, tá bom? Então, o exercício físico pode evitar algumas doenças relacionadas ao histórico familiar. A hipertensão arterial, tá? A hipertensão arterial, também conhecida popularmente como pressão alta, é a pressão que o sangue exerce nas veias e artérias. Isso é comum, tá? O que não é comum é essa pressão ela ser elevada demais. Por quê? Isso pode provocar o rompimento de alguma veia ou artéria dentro do nosso organismo. Se esse rompimento acontecer num lugar errado, pode vir gerar óbito, tá? Por isso que o controle da pressão arterial ele tem que ser adequado. Consumo excessivo de sal, tá? Eleva a pressão arterial. Nós falamos também da bebida alcoólica, tá? A obesidade e sedentarismo também facilitam a hipertensão arterial. O cigarro, tá? O cigarro ele tem diversos componentes que prejudicam inicialmente o pulmão, tá? Mas não só ele. Todos os órgãos, toda a função respiratória, partindo do nariz até o pulmão, traqueia e todo o sistema respiratório, ele é prejudicado pelo cigarro. Depois do sistema respiratório, nós vimos que o oxigênio é colocado no sangue e ele passa para o organismo, assim como os componentes que estão no cigarro. Então, pessoas que fumam não têm a possibilidade de somente ter câncer do pulmão. Não, ela tem possibilidade de ter câncer em todas as partes do corpo devido aos componentes do cigarro, tá? Então, ele é um componente altamente cancerígeno. O estresse, tá? O estresse promove a liberação de radicais livres no nosso organismo, e os radicais livres estão associados ao envelhecimento, tá? E o aparecimento de alguns tipos de câncer. E o estresse facilita o aparecimento desses radicais livres no nosso organismo, tá? Por isso que uma pessoa estressada ela tem a aparência cansada, a questão dos cabelos brancos, rugas, e toda a situação que o estresse ele vem a promover. Por isso que ele também sim é um fator de risco muito perigoso. A etnia, tá? A etnia é um fator de risco porque algumas raças, tá? Elas trazem na sua carga genética, como a gente pode perceber no histórico familiar, algumas doenças, tá?
ou facilidades de adquirir alguma doença. Tá? Vamos dar, por exemplo, pessoas negras têm uma facilidade maior de vir a ter problemas no coração do que pessoas brancas. Tá? Isso, é claro, depende de vários fatores, mas é um fator de etnia. Tá? Ou, por exemplo, pessoas brancas têm mais facilidade de adquirir problemas de pele do que pessoas negras. Tá? Isso também é uma questão de etnia, certo? Então, esses fatores são fatores étnicos e também são fatores de risco. O colesterol elevado, tá? Tanto nas veias ou artérias quanto nos órgãos internos, tá? O colesterol elevado, ele é muito ruim porque ele vai criar uma placa na nossa veia ou artéria, ou então ele vai estar pressionando os nossos órgãos internos. Isso vai fazer com que nossa pressão arterial ela venha a se elevar, consequentemente pode ser que haja um rompimento dessas veias e artérias. Em algum lugar inapropriado pode vir a ocasionar óbito. E a idade, tá? Conforme a idade ela vai evoluindo, o nosso corpo ele vai se desgastando, tá? Esse desgaste é um processo natural, tá? E ele vai facilitando o aparecimento de algumas doenças, tá? Tanto nos homens quanto nas mulheres também, em certa idade, a queda hormonal. Essa queda hormonal faz com que também o nosso organismo ele apareça alguns problemas, alguns tipos de doenças. Por isso que temos que ter cuidado ao envelhecer, tá? Porque é um processo natural, mas a prática de exercício na juventude ela pode atrasar os efeitos, tá? De alguns problemas que podem vir a ser ocasionados à velhice, pode anular também, certo? E pode evitar que apareça. Por isso que quanto mais cedo a prática de exercício ela vir a acontecer, melhor para o praticante ao longo da vida. E é claro, a gente não pode parar de fazer exercício nunca, porque é uma questão necessária, é uma questão vital para o ser humano. Com relação à alimentação, qual a sua escolha? Tá? Nós temos aí, na verdade, eu só coloquei dois caminhos, tá? Eu coloquei o caminho do lixo e o caminho do verde. Porém, uma dica que eu dou sobre isso: não precisamos comer somente o verde, tá? Nós podemos comer também a outra parte, que é muito gostosa. E não é gostoso à toa, tá? É gostoso por quê? E vou dar até uma dica melhor. Tudo que é gostoso, saboroso, tá? Na questão alimentar, ela ou vai ter açúcar demais, ou vai ter sal demais, ou vai ter gordura demais, tá certo? Então, tudo que é gostoso na alimentação vai ter um desses três de forma exagerada, tá? Por isso nós temos que ter cuidado, principalmente o açúcar de forma simples e o sal sem o iodo, tá? Dentro do nosso organismo ele não é de extrema necessidade, tá? Nós precisamos da glicose, que pode ser adquirida através de outras fontes de carboidrato que não seja o açúcar simples, tá? E o sal, o componente que contém no sal que precisamos é o iodo, que é colocado através do processo de industrialização, tá certo? Mas aí, dentro desses caminhos, voltando ao assunto, tá? O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter o hábito cotidiano saudável, tá? A exceção são as porcarias, tá? A exceção, fim de semana, uma saída com os amigos, um dia que não der para cozinhar nada e você queira comer uma porcaria, beleza, tá? O problema que eu vejo é que o estilo de vida está sendo comer porcaria e a exceção é comer coisa saudável. Aí isso é que gera um problema, certo? Então vamos balancear essa escolha, tá, de forma correta. Não precisamos ser restritos, mas precisamos ser cuidadosos, certo?
Na pirâmide alimentar, nós precisamos evitar doces, salgados, industrializados, tá? Principalmente. Nós precisamos limitar pães, queijos, alguns tipos de como é que eu posso dizer, molhos, tá? Isso devem ser limitados. Nós devemos moderar o consumo de óleo, de gorduras e açúcares e sal, tá? Nós devemos preferir tudo que for mais natural, tá? O que for natural nós devemos dar prioridade na nossa alimentação. Aqui são a questão das porções, tá? A gorduras e óleos nós devemos ter de 1 a 3 porções na nossa alimentação, leite e derivados de 2 a 3, carne, pescado e ovos de 1 porção e meia a 4 porções e meia, tá? Leguminosas de 1 a 2 porções, cereais e derivados e tubérculos de 4 a 11 porções, lembrando que essas porções são diárias, tá? Hortícolas de 3 a 5 porções e frutas de 3 a 5 também. Isso são porções diárias, tá? A gente vai finalizar a parte de nutrição aqui, certo? Vamos dar continuidade na próxima aula descobrindo fatores de risco, tá? Através de cálculos nós podemos descobrir alguns fatores de risco e também utilizá-los dentro do treinamento físico de exercício, tá certo? Então a aula fica por aqui, espero vocês na próxima, tá certo? Tchau!